Boa tarde, né, a toda a turma. Hoje nós vamos falar de dois tópicos. Um pouco eu vou falar, depois a Michele vai dar continuidade. E são dois tópicos que estão muito interligados. O primeiro é o autodesamor. O segundo é o medo. Começando pelo autodesamor, este sicário da alma, podemos perceber que ele nos acompanha como uma sombra pertinente ao longo de sucessivas encarnações. Vocês lembram das encarnações passadas, né? Todas, né? Todinhas. Ele nos acompanha ao longo de sucessivas encarnações. E esse autodesamor, ele se traveste como uma dimensão humana, como se fosse parte essencial da nossa estrutura. Enquanto, na verdade, ele nada mais é do que a ferramenta invertida, do que o copo virado para baixo, do que a candeia sob o alqueire, do que a ferramenta, o instrumento da cura, o bisturi que dá cura voltado contra si mesmo, o alimento relegado à podridão. Ele nada mais é do que as próprias ferramentas que nós viemos investidos, que por algum motivo, por algum desatino, e aqui nós vamos ver vários tipos, ele está voltado contra nós. Porque se há uma potencialidade no universo, mais do que a inteligência, mais do que a energia da sexualidade, é a energia que está ainda acima de tudo isso, que é a energia do amor. É a energia de Deus que conecta a todo o universo, que cria a vida e dá sentido à vida, que se manifesta na união dos planetas, que se manifesta nas colônias espirituais que não enxergamos, mas existem, não enxergamos com os olhos físicos, em todo o universo, que se manifesta na matéria organizada, na organização celular, na embriologia, no crescimento do nosso carro corporal, através da união do polo masculino e feminino, dando então origem ao nosso corpo físico, guiado pelo perispírito, modelo organizador biológico, que existe, vamos ver, apenas para oportunizar aos cálcetras do passado, aos equivocados do passado, uma nova chance. Então não importa se nós fomos um Hitler da vida, um Gengis Khan. Ainda assim, a lei da vida, a lei biológica da reencarnação, expressando-se através do amor de Deus, nos permite um novo corpo, uma nova existência, um recomeço numa nova família com novos integrantes, ou então com aqueles mesmos do passado, em situações semelhantes ou em posições invertidas, para que mesmo aquele que, como diz o Evangelho, usou a ferramenta contra o seu Senhor, ainda assim ele tenha mais uma chance de usar essa ferramenta num campo onde ele, por menor que seja, ele também é necessário. Deus pode fazer tudo sem nós e mesmo assim ele nos implica neste trabalho. E a Joana de Ângeles, ela vai falar então no autodesamor através de 3 tópicos principais. A Michele pode ir se inserindo, vocês também vão se colocando conforme vão conversando, né? O pessoal de casa também pode falar, mas a gente não vai ouvir, né? É uma pena, porque a aula já foi gravada, né? Ela fala no autodesamor, no capítulo 3, que é o único capítulo
deste tópico, né, do livro Encontro com a Paz e Saúde. E no capítulo 3, ela vai falar da autocondenação, que é aquele ato de nós condenarmos, de atacarmos. Então é um ato ativo e não passivo, porém negativo. É um ato ativo de condenar. Não é apenas avaliar o julgamento, aquele julgamento de julgar se algo é bom ou mal, de discernir, o discernimento. É a condenação, que vem muitas vezes certo ou errado. Às vezes a gente está certo e se condena, está errado e se condena. Faz uma apreciação de como se fôssemos delinquentes da vida. Falando, então, de complexos psicológicos não bem integrados, como nós já vemos falando no curso da Joana há bastante tempo, né? Os complexos junguianos, aquelas subpersonalidades que não estão bem integradas e que têm voz dentro de nós, muitas vezes de forma nefasta. Falando da nossa sombra psicológica, principalmente na variedade da sombra do que fala do mal na psique, então a nossa agressividade, o nosso mal se manifesta. Falando de reencarnação, porque nós fomos aqueles inquisidores do passado, aqueles espíritos maus, malignos, talvez bons em muitas coisas, mas atrapalhados. Como todo mal é, achando que é bom, mas acaba por desespero, por medo, por angústia, querendo se valer em cima do outro, né? Então, na autocondenação é um ato ativo. E na autopiedade é também um ato negativo. Não é aquela autopiedade assim de, não, vamos ter piedade. Não, é a autopiedade do coitadinho de mim. Quem sou eu para evoluir? Né? Não consigo. As crianças fazem muito isso, né? Minha mãe uma vez estava com dor na coluna, e daí ela ia pegar uma coisa, ela dizia assim, filho, pega isso aqui para mim, estou com dor por causa da minha coluna. Daí o meu filho tinha quase 2 anos, mal falava uma coisa que outra, aprendendo as palavras, né? Ele jogou uma bolinha ali, era só esticar a mão, assim. Eu, pega ali, filho. Não dá por causa da minha coluna. Ele não sabia nem o que era coluna. Mas ele já estava usando esse recurso, essa malandragem da autopiedade, né? Porque na autopiedade a gente diz assim, mas quem sou eu para evoluir? Eu não consigo, eu não posso. Eu sou humano. Uma coisa é nós termos humildade e saber que, realmente, nós não somos super-homens e super-mulheres. Nós temos dificuldades. Temos as nossas limitações, que nós devemos fazer um duplo movimento de respeitá-las e procurar superá-las dentro das nossas condições. E que às vezes vão muito além do que a gente imagina. Temos isso aí, é verdade. Mas a autopiedade está falando de um mecanismo psicológico de se fazer de fraco. Então eu já vi aqueles documentários, né, que aparecem, aqueles flagras que tinham, né, na TV, que isso há muitos anos atrás, né? Quando começaram a se colocar as câmeras de rua, que a pessoa lá nos Estados Unidos ganhava um benefício por não conseguir fazer algo, né? Daí apareceu o rapaz lá com o pescoço todo engessado, vai lá, pega o benefício. Daí ele sai na frente do prédio governamental onde ele conseguiu o benefício, ele tira a coleira, coloca no carro, tá com a prancha, pega o carro e eles vão seguindo ele, ele vai para a praia pegar onda. Foi até o carro, colocou no carro e saiu. Então esses casos... Falou, não é no Brasil? Até não é do Brasil. Na verdade, verdade, isso acontece em tudo que é lugar no mundo. E, claro, que esses são os casos esdrúxulos. Mas todos nós temos esse movimento de autopiedade. Aqui é ativo, a autocondenação, e aqui nós temos ela no movimento passivo, né? Então, aquela autopiedade do coitadinho de mim, que é uma forma de nós fazermos uma guerra contra nós mesmos, né? Em que nós abandonamos o nosso eixo ego-self, aquilo que nós vemos falando, né? Que Jung fala
do self como eu maior, e os junguianos que vieram depois vieram nos falar do eixo ego-self, que é aquela relação interior que nós entramos com a lei maior dentro de nós, naquele estado de alma, de nos tornarmos aprendizes de uma voz maior. E claro que aí entram os nossos mentores espirituais, né, nos auxiliando. É quando nós abandonamos esse eixo ego-self por uma nova estrutura. E ela coloca o seguinte, no capítulo 13, então, do Encontro com a Paz e a Saúde. Todo o seu arcabouço de aparente serenidade e equilíbrio desconecta-se quando a gente abandona esse eixo, surgindo uma nova constituição emocional fragilizada e destituída de valores éticos para os enfrentamentos da evolução inevitável. A consciência de si cede, então, lugar à crítica mordaz e contínua em relação ao próprio comportamento e ao pensamento, condensando conceitos de incapacidade para a superação do desconforto interior, ao tempo em que surdas inquietações tomam conta dos espaços emocionais. É o que ela fala mais adiante, na mesma página. Isto ocorre porque o senso crítico torna-se míope em relação às possibilidades de crescimento e de realização, mediante as quais o desenvolvimento espiritual e moral impulsiona para a conquista de patamares e níveis mais nobres de consciência. Então nós substituímos as nossas forças da alma por uma falsa personalidade baseada na fragilidade. É muito comum, por exemplo, nós encontrarmos pessoas que os irmãos se desenvolveram através das décadas, casaram, tiveram família, e uma pessoa ficou para cuidar da mãe ou cuidar do pai. Certo ou errado, kármico ou não, o que muitas vezes acontece, um problema psicológico aí, é que desencarna, então, o senhor ou a senhora lá nos seus 70, 80, 90 anos, e aquele filho que ficou cuidando, ele não trabalhou, não namorou, não buscou por si mesmo, e não consegue lidar com esse novo momento de liberdade. Porque se viu tolhido, não só não se deu o direito de se emancipar, de fazer aquele percurso natural dos 15 anos, da adolescência, de se emancipar, de buscar as relações, o namoro, o trabalho, o estudo. Poderia, talvez, não vamos julgar, cada caso é um caso, talvez poderia ter feito mesmo cuidando da pessoa, mas nós não sabemos, né? Mas não fez e introjetou aquilo, e depois que a pessoa falece, a pessoa continua não se permitindo, só que agora sem justificativa. E a pessoa não só precisa se liberar, se descobrir, mas abandonar a bengala psicológica dessa autocondenação. Porque conforme nós falamos na aula passada sobre a culpa, parte da culpa, uma das variáveis da culpa, é esse grito de independência, de se adentrar num caminho que não foi aquele caminho delineado pelos pais, que não foi aquele caminho delineado pelos professores, pelos símbolos, pelos amigos, até mesmo pelo centro espírita. Porque às vezes tem caminhos que são delineados, que são mostrados como bonitos, e tem aqueles que surgem e que são necessários nós vivermos, só que ninguém nos falou deles. E cada vez que a gente dá esse passo de seguir sozinho, isso gera um sentimento de culpa que merece ser superado. E, além disso, né, a Joana de Ângeles, ela coloca vários outros pontos dessa autocondenação, né? Um que eu quero destacar é que, muitas vezes, na autocondenação, há uma espécie de orgulho, de egoísmo. Então, a pessoa se autocondena porque ela não é o superstar. Ela não é um dos heróis da vida. Ela não é o Perseu, o Apolo. Quais são os heróis agora da atualidade, né? Ela não é o super-homem. Ela não é o superstar. E ela se condena. Então, existe, por exemplo, o caso da esquizotipia,
em que a defesa esquizotípica é aquela em que a pessoa se aparta do mundo, ela não quer conviver com o mundo, ela se acha impura, imperfeita, ela não merece estar no mundo, mas, no fundo, se tu vai conversar com essa pessoa, o que é difícil, porque essa pessoa não vai para uma terapia, ela se acha superior a todos. São pessoas que, às vezes, vão morar no meio do mato, são os ermitões. Existe um caso de esquizotipia mais leve, que levou a um suicídio, que é aquele caso daquele filme Na Natureza Selvagem, não sei se vocês já viram, é baseado em fatos reais, que o rapaz ele se forma no colégio e ele está em conflito com a família e ele faz uma viagem, né? São aqueles road movies que se chama, né? Em que a pessoa vai viajando pelos Estados Unidos e há vários momentos em que ele tem a oportunidade de criar vínculos. É um casal que gosta dele como um filho, é uma menina que se apaixona por ele, e ele é um cara legal e ele vai fugindo desses vínculos, e ele vai indo para o mato, ele aprende então a viver sozinho no mato, e ele acredita que é uma coisa de amor com a natureza, e ele tem mesmo amor com a natureza. Então ele estuda aqueles escritores como Lord Byron, né, que falam muito desse amor romântico com a natureza, essa coisa bucólica, e lá pelas tantas ele... Vou falar do final do filme, tá? Ele se coloca numa situação em que ele está prestes a morrer no meio do mato sozinho, e aí ele se dá conta do que ele fez. É um ato suicida. Então, é um filme baseado em fatos reais, depois acharam a câmera dele, acharam os registros, porque ele adorava a literatura, então ele escrevia bastante, né? É um caso de esquizotipia. Eu lembrei uma vez de um amigo que nós tivemos, né, a Michelle, há muitos anos atrás, que ele não vinculava com ninguém. E nós tivemos, né, uma pena dele e que dizemos, olha, fulano, quem sabe tu se adentra mais no grupo, né? Vamos conversar mais. E ele, durante um tempo, ele aceitou, né? E ele tinha uma coisa assim, porque o dia do meu nascimento foi um agouro para a humanidade. Porque eu sou uma coisa ruim, eu vou estragar o grupo, e nós assim, coitadinho, ele não se ama, venha, vamos lá, porque eu sou um agouro, né? Daí até que um dia nós fizemos um trabalho no Centro Espírita, né? E daí foi feita uma dinâmica, e daí um médium vidente estava ali, deu a volta no grupo, olhou, chegou perto dele, né? Por que tu te acha mais do que os outros? Ficou horrorizado, né? Por acaso a gente não merece estar aqui contigo? Pegou o sentimento lá no fundo, através da telepatia. Depois, convivendo com a pessoa, né, condenava Deus e o mundo. Porque meus colegas são ruins por causa disso, o fulano é ruim por causa daquilo, minha mãe, meu pai, meu padrasto, todo mundo quer me abandonar, ninguém me ama. Porque eu sou superior, porque eu tenho uma coisa, porque eu sou assim, porque eu sou assado. E a pessoa vai se isolando, né? Só um pouquinho. Anos depois, eu estava estudando, eu lembrei desse caso, eu fui pesquisar na internet, e assim como os casos de esquizotipia, havia desaparecido no mundo, né? Era uma pessoa, então, que sofria desse tipo de padecimento. Não estamos aqui para condenar, mas tentar compreender esse tipo de orgulho, esse tipo de vaidade que prende a pessoa, né? Não, eu ia só complementar que essa coisa grandiosa, assim, eu sou o pior do mundo, eu sou a desgraça do mundo. Aí a gente já vê que tem esse sentimento de ser, é uma coisa narcísica, de ser muito grande, né? É o pior, não pode ser uma coisinha ruim, tem que ser a pior de todas. Então tem esse componente do orgulho muito presente, né? Me diz uma coisa, não teria aí uma questão de querer chamar muito a atenção também? Exatamente. Porque eu acho que ela quer fazer de tudo, porque, no fundo, né, isso de se vitimar é, né, uma manipulação, né, mais ou menos. Sim, é a grande vítima. Cada caso é um caso. Estamos falando aqui de alguns tipos de mecanismos que são muito pertinentes. E nessa patologia, muitas vezes, tem esse elemento de orgulho, porque isso aí é algo que nos persegue ainda durante muitas encarnações. Essa necessidade do orgulho, essa de se colocar no centro do universo, porque o orgulho, como nós já falamos em aulas passadas,
ele é um mecanismo de autoproteção do eu. Orgulho, vaidade, egoísmo, de manutenção do ego, do eu. Então, o ego muito frágil, ele precisa do orgulho, ele precisa se colocar no centro para não romper. Porém, é um mecanismo muito bruto, muito primário. E isso nos atrapalha. Então, o que talvez tenha nos ajudado há muitas encarnações atrás, um planeta primitivo, ou logo no início num planeta de provas e expiações, nas nossas encarnações atuais, esse orgulho ele já passa a ser mais um problema do que uma ajuda. Então, a vaidade e o orgulho, eles têm um valor positivo numa gota homeopática, que é de dar uma valorizaçãozinha. Às vezes a gente precisa se arrumar, se olhar no espelho, como diz o Divaldo Franco, né? Nós já vamos passar para o medo, né? Hoje a aula é um pouco mais apertada. Como diz o Divaldo Franco, que eles falam para ele assim, que é vaidade, que ele pinta o cabelo, ele está com 91 anos, cabelo pintado de preto, ele diz, não é a vaidade, é um shampoo que ele passa no cabelo e que tu fica novo décadas, né? Tu fica mais novo décadas. Então a gente precisa um pouco dessa vaidadezinha, um pouco desse orgulho. O problema é que logo ele passa da conta, né? Então, muitas vezes, nós temos estes elementos que, conforme está aqui, né? A Joana ela fala logo, então, no início do capítulo, que essa insegurança, medo e instabilidade funcionam como fuga da realidade, que tem como objetivo escamotear. Escamoteia o quê? Estes elementos aqui. Sentimento de diminuição, sentimento de desaparecimento da autoestima. Então, essa autoestima ela vai desaparecendo e nós estamos escamoteando através dessas fugas. Desaparecimento do autorrespeito e autodesamor, né? Quantos jovens têm esse autodesrespeito, né? Essa flagelação, o se cortar, o se humilhar, e hoje está na moda, né? O se fazer ridículo. Muitas vezes a pessoa se faz de ridículo com medo de mostrar fraqueza. Então, uma vez, um rapaz me perguntou assim, eu não sei se eu vou passar de ano. Tá. Se eu não passar, vai ser ruim? Vai. Mas eu estou vendo em ti algo muito pior. Que? Pior que rodar de ano? Sim. Tu está lutando contra ti mesmo. Por quê? Porque tu quer sair de um colégio médio para um colégio fraco, porque no colégio médio tu é aluno fraco e no colégio fraco tu vai ser o aluno forte. Ele queria isso. Ele queria se diluir no bando, ele não queria chamar a atenção. E ele dizia assim, tá, mas e se eu estudar e não passar? Bom, sofre, chora. Vai ser ruim, mas te dá o parabéns que tu estudou. É melhor do que tu não fazer nada e não passar. Porque, na verdade, o medo não era de rodar. O medo era uma fantasia inconsciente de comprovar que não tem capacidade. Então, às vezes, a gente não dá tudo de nós porque a gente tem medo dessa comprovação, né? Que fala de uma fantasia infantil. Uma fantasia infantil, e que tem tudo a ver com o que a Michelle vai entrar agora, né? Que é o capítulo do medo, que a criança ela tem 3 medos centrais. O medo de abandono, o medo de não ser amada e o medo de ser destruída. O medo de ser destruída, porque a criança é frágil, né? Os adultos são gigantes perto dela. O medo do abandono, que a criança é abandonada. Como é que vai ser, né? Não é que nem os bichos que se viram. E o medo de não ser amado, de não ser considerado. Que isso move a todos nós. Amados ou não, nós temos esse medo. Por isso é importante nós nos lembrarmos do amor divino para nós acionarmos o nosso auto-amor. Vou usar só mais alguns minutos, vou passar para a Michelle falar sobre o medo, né? Um pouco disso se refere a uma espécie de transferência de responsabilidades, em que
toda vez que nós nos fazemos fracos, nós transferimos as nossas responsabilidades para o outro. O Jung, no livro O Eu Inconsciente, volume 7/2, ele vai trazer um conhecimento bem delicado. Não apenas ele é um dos primeiros psicólogos a falar da dor psíquica e da realidade psíquica como tão real quanto a realidade material. Então ele vai falar que, por exemplo, uma depressão é uma doença tão real quanto um câncer. Ele não usa esse exemplo, mas ele fala dessa forma, que as doenças internas são tão reais quanto as orgânicas, tanto que ele é uma das bases da psicossomática. Como ele vai falar, por exemplo, que a depressão é real, deve ser considerada, e ele fala o oposto, porque o Jung é assim. Ele enlouquece até ele mesmo. Tudo que ele pensa de um jeito, ele pensa o oposto para tentar considerar como é que isso se dá ao contrário. Nosso inconsciente compensa. Fala muito dos contrários. Ele fala no livro O Eu Inconsciente que nada melhor para manipular uma família do que uma depressão. Em que o depressivo, ele manipula a família. Então, em primeiro lugar, nós devemos considerar que aquela depressão é real, que a pessoa não está se fazendo de bobo, e ao mesmo tempo que inconscientemente pode ter um sentimento de manipular. A colega está perguntando se é uma vingança, é isso? Do seu lado, da família, de alguma coisa? Uma vingança do mundo. Eu acho que sim. Uma das formas de depressão é uma forma de se vingar de si mesmo e de se vingar no mundo através de si. Porque, como a colega falou, né, pode levar ao suicídio. E o suicídio nada mais é, num dos seus principais aspectos, há muitos casos, né, do que uma tentativa, como nós já falamos em outras aulas, de matar as nossas introjeções, as vozes internas que estão nos atormentando. Então, pode ser uma vingança inconsciente, muito inconsciente isso. Sim, Uma vingança contra si mesmo, uma vingança contra a sociedade. Então, porque o suicida, ele adoece todo mundo à sua volta. sim, ele acha que ninguém ama ele, ninguém considera, ninguém sabe nada, é ele sozinho. É, Por exatamente. mais que os outros queiram ajudar, não. É. E eu só quero citar aqui mais uma última coisinha, então, né? Que a Joana, ela fala, então, da movimentação de campos vibratórios muito sutis, em que o espírito é convidado a comportamento edificante de maneira que contribua para a sua preservação e equilíbrio contínuos. Ou seja, nós temos um mecanismo vibratório muito sutil e poderoso. Muito sutil. Que atrai vibrações do plano espiritual, atrai obsessões e atrai mentores. Atrai luz. E que mesmo quando nós nos achamos a última pessoa na face da Terra, nós estamos movimentando mecanismos potentíssimos que poderiam estar causando luz, criando, gerando bem-estar, mesmo que aquele bem-estar nós não vamos sentir de forma imediata. E às vezes nós ocupamos esses mecanismos na autolamentação, na autocondenação, na autopiedade. E a Joana fala aqui que essa lamentável conduta está fincada em raízes das experiências anteriores, quando o espírito permitiu-se a ociosidade dourada. A inutilidade mental, explorando a vida e as demais criaturas que se lhe deveriam submeter ao talame das paixões e das circunstâncias ambientais. Que ainda é o sonho da nossa sociedade, né? Viver como reis e rainhas, sermos servidos por todos, né? Como é o caso daquela cantora famosíssima que diz que ela não pode ver ninguém que trabalha no hotel, não pode ver nenhum dos funcionários, então ela faz turnês mundiais e quando ela vai passar pelo saguão do hotel, tem que se comunicar todo mundo por rádio para dizer a fulana está descendo o elevador, então todo mundo tem que sumir, ninguém pode aparecer no olhar dela. Pode ser o sentimento de culpa,
de estar levando todos ali, talvez ao nível de serviçais, mas no fundo concretizando isso, né? Porque daí as pessoas têm que viver tudo em volta das necessidades dela. Também não deve ser fácil conviver com a fama, nós estamos aqui para julgar. Mas nessa busca de resolução, ela acaba imperando sobre os outros de uma forma cruel. E é por isso que a autoconsciência é a grande solução para que nós possamos chegar ao nosso Deus interno. Quando Joana de Ângeles nos fala que a autoanálise contínua, serena e persistente, em torno da realidade da existência corporal e a consideração em torno da preexistência e sobrevivência do espírito, contribuem para a conquista da autoconsciência, para que seja alcançado o luminoso, quando os acontecimentos adquirem sentido psicológico e motivação para o empreendimento da felicidade. Lembrando então dessas duas palavras, luminoso, que vem de numen. Luminoso não é luminoso, é luminoso. São acontecimentos psicológicos significativos que geram, ao mesmo tempo, pavor e felicidade. Aterrorizantes, porém libertadores. Quando entramos em contato com uma luz, com um insight maior, com um acontecimento mediúnico, com um vislumbre da natureza. Então, o luminoso é aquilo que tem sentido dentro de nós. E olha o que ela fala, quando os acontecimentos adquirem sentido psicológico. A psicologia junguiana fala num termo que é utilizado do fazer alma. Não é no sentido espiritualista, é no sentido psicológico, essa alma. Fazer alma é quando fatos, experiências têm sentido psicológico. Fatos se tornam em experiências. Então, tudo que nós vivemos passa a ter um sentido psicológico, mesmo que nós não ainda dominemos o porquê. Nós não precisamos racionalizar tudo. Já matar a charada, entender aquilo. Mas nos ocuparmos daquilo e buscarmos o sentido daquilo dentro de nós. Nós teremos muito mais coisa para falar sobre o autodesamor, mas ele está intimamente ligado àquilo que a Michele vai entrar agora, né? Não sei se ela vai terminar isso ainda na aula de hoje, que é o tópico seguinte, que é o tópico do medo, né? O medo, a Joana coloca dois aspectos fundamentais com relação ao medo, que, por um lado, ele faz parte de um movimento de preservação da vida, porque aí ele faz com que a gente tome certos cuidados para não colocar nossa vida em risco, mas ela enfatiza muito mais o medo com uma característica patológica no sentido de nós nos culparmos, né? Ela relaciona o medo com heranças psicológicas inscritas no inconsciente ligadas à culpa. E aí essa culpa por crimes do passado, por erros cometidos, ela vem em forma de medo, no sentido da gente não querer ser descoberto, por exemplo. E aí vai ter uma série de manifestações patológicas, pode aparecer nos quadros de fobia, pode aparecer em alguns quadros de pânico, de depressão. Ela traz alguns fatores exógenos e endógenos. Os fatores endógenos, podia botar para nós ali, né? Endógenos e exógenos. Os fatores endógenos seriam esse material das encarnações anteriores que fica no nosso inconsciente, então se manifestando através desse medo que vai tomando proporções maiores, exacerbadas. Pode ser o caso, por exemplo, de uma timidez exacerbada. E os fatores exógenos são as coisas que a nossa vida vai apresentando enquanto desafio existencial. E aí a gente vai ter, desde os abalos sísmicos, movimentos da natureza, movimentos políticos, o terrorismo, a violência urbana. Tudo isso também vai se manifestar desencadeando a nossa ansiedade. E aí o medo vai poder se manifestar, inclusive, através de reações fisiológicas, né? Aceleração cardíaca, sudorese e etc.
a gente observa, e é interessante que a Joana pontua, assim, de uma maneira bastante firme, o quanto nos noticiários uma quantidade incrível, e nós sabemos, de lixo é jogada para o nosso psiquismo, através de notícias sempre muito alarmantes, de coisas agressivas, e isso vai se somando dentro de nós. Acaba que nós temos inúmeros exemplos na mídia de situações assim, de violência. A gente vê, por exemplo, cenas de novela. Como os atores conseguem manifestar bem cenas de agressão, de discussão, de briga. E poucos exemplos nós temos da bondade de uma maneira importante. Assim, a gente tem poucos exemplos de como nós devemos nos esforçar para funcionar. A gente tem muito mais exemplos negativos, né? E aí, por exemplo, pega um Chico Xavier, um Divaldo Franco, e agora a gente sabe que inúmeros espíritos que estão se reencarnando para ajudar a construir, então, esse padrão novo que ainda nos falta, ainda a gente tem uma escassez disso, nós temos que fazer um movimento de buscar, como a gente vê, por exemplo, os exemplos nos livros espíritas, aquelas personalidades dos mentores, que a gente vê como é que funciona, a bondade, a gente ainda tem a bondade no nosso mundo de provas e expiações, associada com uma coisa tola, boba, ingênua, e não como um movimento realmente importante, firme, forte, de coragem, né? E isso tudo a Joana coloca, então, como uma necessidade da gente poder ir ao encontro para superar os nossos medos. A terapêutica do medo, ela insiste muito, em primeiro lugar, a gente poder reconhecer, porque na grande maioria das vezes nós escondemos de nós mesmos os medos que nós temos, e podendo reconhecer, aí poder trabalhá-los, né? Poder se dar conta, poder tomar consciência, e aí poder, através da prática do amor, poder ir diluindo esses resquícios. Porque aí a gente vê, né, tem tantos casos de medos, de fobias, e aí nós temos as fobias de animais, nós temos a claustrofobia, medo de andar em elevador, e muitas vezes a gente vê a relação disso com as pessoas que foram enterradas vivas no passado, e aí vem com essa coisa intensa. Ou o medo de insetos também, muito relacionado com a decomposição do corpo físico, em experiências anteriores, aquelas baratas, aqueles bichos, aquelas coisas. Medo de bicho, de sapo, de cachorro, e experiências traumáticas na infância, na atual encarnação também, que vão desencadeando esses pavores, né? Complementando, a psicologia sempre vê o elemento simbólico, né? Esse medo de barata, esse medo de cachorro, o medo do gato, né? Por exemplo, assim, uma pessoa, uma vez que eu trabalhei, que tinha medo de cachorro, qualquer cachorrinho, podia ser um pincherzinho, qualquer cachorrinho, o medo. E era Mas os pinchers são os piores. Sim. Tô brincando. Era um homem zarrão, né? O que se encontrava naquele medo? Cada caso é um caso, né? Simbolicamente, existia ali uma fera dentro daquele ser. Existia uma agressividade muito grande. Então a pessoa chega para mim falando, olha, eu tenho medo, não consigo ver o cachorro nem na esquina, eu nem me preocupo com esse medo dele. Na terapêutica junguiana não é esse medo o foco, mas sim o que está por trás desse medo. Porque esse medo é um limitador para um problema maior. Porque tem ali um homem muito agressivo. Tem ali uma fera, tem um cachorro, um lobisomem ali dentro, né? Em que se passa a ter mais coragem na vida, passa inclusive a agredir. Então, o que nós passamos a trabalhar ali? A agressividade, e ainda um ponto abaixo da agressividade, ainda mais anterior a isso, que é o sentimento de fragilidade, que faz com que a pessoa se sinta tão frágil, tem que ser agressivo. E é tão agressivo que projeta agressividade nos outros. Então, até um cachorrinho está falando daquele instinto, daquela fera, daquele bicho que não pode ser controlado, que daqui a pouco vai reagir de uma forma impulsiva e pode ferir. Então, nós vemos a questão simbólica, né? A pessoa tem medo de um pintinho, às vezes pode estar com medo da fragilidade. E existe um caso muito engraçado. A pessoa tinha medo de pintinho, então botaram um pintinho na frente da pessoa, a pessoa correu do pintinho para dentro do canil do cachorro. E o cachorro era um fila, a sorte que o fila estava bem alimentado naquele dia. Então, muitas vezes, pode ser um medo da fragilidade. Porque
tem uma fragilidade dentro de si, uma questão simbólica por trás do medo. Né? E aí a gente tem no nosso mundo hoje todas as questões assim que vão acionando os nossos medos internos. Nós vivemos num momento em que tem uma corrente mental muito ligada a essa coisa, em função da violência urbana, etc. e tal. E aí, quando nós, por alguma razão nossa, nos conectamos a essa corrente mental coletiva, o medo que nós sentimos, muitas vezes, passa a ser o medo do mundo, o medo do coletivo. Eu nunca esqueço uma vez de uma paciente que tinha vivenciado uma experiência traumática de um assalto, e aí ela veio para o consultório contando uma série de outras situações que se apresentavam à volta dela, e o quanto Porto Alegre estava se tornando uma cidade muito violenta, e aquela coisa que a gente tem observado de uns anos para cá. E aí aquilo foi tomando uma proporção assim que daqui a pouco eu estava com medo junto com ela, né? Porque numa terapia a gente está atento ao que o paciente está falando, aos processos inconscientes do paciente, ao que eu estou ouvindo, aos meus processos inconscientes. Então tem que ter uma atenção assim que engloba tudo isso. E aí eu fiquei pensando, tá, mas só um pouquinho, que medo é esse que eu estou sentindo, que ela está me transmitindo? E aí a gente começou a trabalhar o quanto a gente tinha que trazer a coisa para o tamanho adequado, porque é uma coisa geral, um medo, uma coisa coletiva, e poder trabalhar naquela pequena dimensão e o que aquilo representa. Porque muitas vezes nós esquecemos o quanto nós estamos conectados ao funcionamento maior, né? Aquela coisa que a gente sabe que Deus está regendo tudo, e a gente perde aquela confiança de que as coisas não acontecem por acaso. Tem uma frase da Joana de Ângeles, que eu separei aqui, mas eu acho que... Ah, tá aqui. Às vezes a gente pega alguns parágrafos da Joana, dá vontade de pegar cada um e passar um dia meditando em cima de cada um deles, porque é de uma complexidade, né? E de uma riqueza. E ela diz assim, dentro de uma visão transpessoal do ser, a visão transpessoal do ser lhe confere dignidade psicológica, lhe restaura o sentido de humanidade para o qual a vida aplicou bilhões de anos, desde o momento em que apareceram as primeiras cadeias de açúcares na profundidade das águas oceânicas. Muitas vezes a gente fica preso naquele nosso medo específico e esquece o quanto esses bilhões de anos aplicados pela vida na nossa própria Constituição vieram trabalhando em prol de um crescimento de cada um de nós e de cada um de nós conectados uns aos outros. E aí, para que a gente possa dar a dimensão real das coisas, é importante a gente poder buscar essa consciência. O medo da morte, o medo da doença, o medo dos acidentes, o medo das perdas e tantos medos que nos assolam, que nos preocupam. Então, poder entender a relação que isso tem com a nossa vida simbólica, com as nossas experiências passadas e a dimensão do todo, quanto a importância desse todo na nossa vida, nos ajuda a superar essas dificuldades. Além dos medos serem exacerbados, né? O medo, ele é uma grande porta para a obsessão espiritual, né? Ele potencializa. Então, o Divaldo Franco, ele rebate muito um movimento que está tendo agora dentro do espiritismo de potencialização do medo. Ele diz assim como na Idade Média se tinha medo do inferno, da condenação do inferno, hoje em dia, devido a psicografias corretas ou não, né? Porque André Luiz já falava, por exemplo, dos dragões, que são criaturas umbralinas, seres humanos como qualquer um, mas que estão lá daquela forma, se dizendo dessa forma. Mas há muitas outras literaturas por aí, algumas com mais verdade, outras não, e que se cria um clima de medo, de potencialização do mal. E daí perguntaram para ele assim, Divaldo, tu acredita nos dragões? Ele disse assim, eu acredito em São Jorge. Na verdade, assim, criaturas umbralinas há de todas as espécies, né? São seres humanos, necessitados de amor, necessitados de paz. Então, os médiuns videntes falam muitas vezes da zoantropia, né? De que aparecem, às vezes, desde que o médium é criança, aquele espírito em forma de lagarto, em forma de aranha, em forma de lobo. Tem uma hora que fica até engraçado, né? Tem uma hora que fica assim, oi, cachorrinho, já está até acostumado de tanto ver aquilo, né? Porque é uma forma do médium abrir campo mental para aquilo. Até porque medo está falando de uma outra coisa, de vinculação.
Às vezes a gente tem medo a algo que a gente está inconscientemente vinculado. E aí nós entramos numa questão, não sei se a Michelle quer falar sobre isso, Exatamente. que é medo / desejo. As coisas que nós mais tememos, muitas vezes é o que nós desejamos. E aquelas coisas que nós tememos, muitas vezes nós vamos em busca disso. Por isso que algumas situações se apresentam em que a pessoa, o que mais teme, ela acaba precisando vivenciar para ter aquela experiência e aí poder superar esse medo. Né? Às vezes, por exemplo, uma pessoa que passa muitos anos da sua vida com muito medo de ter câncer. E aí, lá pelas tantas, acaba se defrontando com a experiência da doença. E aquele grande medo que ela tinha acaba por ser sanado. Então, essas experiências nós criamos. Aquilo que diz, né, cuidado com o que desejas, porque pode obter, ou cuidado com o que pensas, porque pode obter. Está realmente dentro da psicologia profunda muito relacionado. A gente vê quanto que, às vezes, o medo também tem uma questão de manipulação, né? E assim, na atualidade, essa coisa assim, 2018 para 2019, de tal mês a tal mês, algum portal vai abrir, o portal vai fechar. Quanto que, às vezes, essas coisas difundem muito, né, pelas redes sociais e causam esse sentimento de apreensão nas pessoas, né? E até uma coisa meio que de manipulação, né? Aí fica uma compartilhando com a outra e aquilo fica criando aquela mentalidade geral, e é muito isso, né? Às vezes, nós estamos numa fase da lua, não sei o quê. Eu falei, olha, se eu me prender a isso, eu estou sintonizando e eu não estou nem muito, né? Vamos focar no positivo, né? Na coisa... E que há também essas coisas da manipulação, né? Do controle através dessas desculpas, né? Eu fiquei pensando na questão do medo ligado ao trauma, assim, individual de cada um. Quando é que ele bate em algum trauma inconsciente. Eu assisti, e vou linkar isso com uma outra coisa, assisti esse final de semana um filme que eu achei de uma delicadeza e que eu jamais havia me dado conta, apesar de sempre ter amado o Ursinho Pooh lá com os meus filhos, né? Tem um filme passando que chama-se Christopher Robin, que é o Christopher Robin, que é o menino que andava com o Ursinho Pooh, que cresceu, né, virou adulto e perdeu a criança, ficou com a criança interior dele machucada, e aparece toda a história. E como eu me dei conta que os personagens, seja o Ió, representam um é o nosso medo, um é a questão da alegria do tigrão, de pular, de quando nós somos. Eu assisti o filme e me dei conta do quanto ele fala da criança interior nossa, seja a criança interior saudável, que a gente precisa colocar em ação através da criatividade, ou do auto-amor, de se olhar, de se cuidar e de tomar contato com aquilo que nos faz bem, que nos leva para um movimento de vida, seja com a criança machucada, que é quando a gente entra naquele movimento do desamor, assim, porque eu acredito que todos nós, vez por outras, quando bate em algum trauma ou aciona alguma situação, entramos nesse movimento de desamor. E por vezes, se alguém não te ajuda a tocar esse teu lado da criança saudável, daquela que buscava a vida, que buscava alegria, que buscava ser feliz, tu não vai conseguir encontrar uma solução para sair daquele movimento, de como a gente precisa. E eu achei que os dois estavam conectados, a questão do medo e do desamor, assim, porque parece que uma coisa aciona esta coisa que te leva a esse movimento de desconexão, assim, de alguma forma. Exatamente, porque a Joana coloca como uma terapêutica, para se opor ao medo, justamente o auto-amor. E a importância de reconhecer o quanto nós todos tropeçamos. E nós todos temos dificuldades, porque o medo também é gerado pela exigência que nós temos de dar conta de coisas, né? E poder reconhecer isso, nos amando, nos permitindo tropeçar, errar, faz com que nós possamos superar.
finalizando, que estamos chegando agora no final da aula, né? Então, eu admiro a coragem de vocês, porque sintetizamos dois conteúdos em um só, eles estão muito ligados, né? E lembrando, falando de medo e desejo, lá no nosso inconsciente, nós carregamos a estrutura divina que nos leva a desejar o amor verdadeiro, a vivência de Deus, que isso é vivida pelo anjo. E para que nós possamos viver isso, que não vai ser agora numa encarnação, mas nós vamos um dia viver, nós teremos que nos depurar, sacrificar e nos desfazer das nossas impurezas, que por enquanto são os nossos tesourinhos, os nossos moedas de ouro, que na verdade são moedas de barro, na simbologia do vô do André Luiz, que agarrava o barro no mundo espiritual, achando que eram moedas de ouro. Então nós temos este anjo dentro de nós. Para curar o medo, nós temos então que nos voltar ao amor, porque é muito claro aquela colocação de que a humanidade teme Jesus. Nós desejamos Jesus, mas no fundo nós o tememos. Porque só Ele é capaz de olhar nos nossos olhos, compreendendo as nossas sombras e as nossas dificuldades, defrontando-nos com aquilo que nós podemos enfrentar e, às vezes, não sabemos se podemos. E temos medo desse não saber. O não saber é muito angustiante para toda a humanidade, principalmente numa humanidade pós-moderna, onde o Google nos dá a fantasia de que tudo é acessível através da racionalidade, de que tudo já está descoberto, o que não ocorre. E finalizando então, lembrando que no livro Libertação, de André Luiz, aquela criatura umbralina chamada Gregório, aquele senhor das trevas que controlava exércitos no plano espiritual inferior, o que ele mais temia era o que ele mais desejava. Ele temia a mãe dele. Parece engraçado, né? Parece que a mãe dele vai vir com um porrete, uma massa, um negócio de amassar massa, né? Um rolo de massa. Na verdade, ele temia o amor da mãe dele, porque o amor da mãe dele defrontaria ele com a criança interior, com aquilo que ele não estava vivendo e poderia viver, e que ele tinha o direito e a capacidade de diluir os castelos de areia que ele tinha criado para ele mesmo, se defrontando com Jesus dentro de si e se entregando para a verdade maior. Então fica esse convite para que nós não sintonizemos com o medo. Ele vai nos visitar. Mas toda vez que ele nos visitar, lembremos-nos da bondade de Deus, para que nós não fiquemos na autopiedade, no autodesamor, na autopunição. Essa é como a colega colocou, né? Essa é a verdadeira fé. Certeza de que não estamos sozinhos, né? Eu já encerro aqui, não sei se a Michele quer colocar algo. Então, já estamos na hora, né, do nosso encerramento. Damos por fim a aula de hoje.